Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queiroz aqui e bora para mais um vídeo, né? Bora desenhar. Nesse vídeo eu quero falar sobre um novo desafio que eu estou me propondo a fazer, que nada mais é do que um desafio de 100 cabeças. E por que eu estou fazendo esse desafio? Como eu comecei a estudar Nanquim há algum tempo atrás e tentei dar uma forçada nos estudos para melhorar o desempenho do meu trabalho, eu percebi que eu fiquei um longo tempo sem fazer trabalhos a grafite, aonde, acredite ou não, eu confesso que eu acredito que seja o meu carro forte, aonde eu me sinto mais à vontade para desenhar. Então, como eu fiquei muito tempo fazendo desenho a nanquim, eu me propus a fazer 30 desenhos seguidos e eu acabei fazendo talvez 60 desenhos, talvez até um pouco mais. Então foi um longo tempo que eu fiquei sem ter contato com esse tipo de desenho que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, como eu já estava bem enferrujado e eu acho que eu posso trazer trabalhos bem legais aqui, interessantes para vocês, eu decidi fazer esse desafio, né? Me propor a fazer esse desafio, mas no meu tempo, tá? Eu não quero fazer tipo 100 cabeças em 10 dias, 150 em 20 dias, porque eu acredito que a gente precisa construir aquela maturidade na nossa técnica com calma, né? Então, quem está tentando aprender uma técnica muito mais pegando dica visual, não tendo nada teórico, algo muito específico ali com detalhe, como um curso e tudo mais, a pessoa ela precisa de tempo para maturar aquela técnica. Então, como eu também estou tentando melhorar na minha técnica, eu quero fazer com calma, à vontade. E assim, tudo que for acontecendo comigo nesse longo dos 100 desenhos, eu quero trazer de feedback e insight aqui para vocês também, ok? E eu pergunto para vocês o porquê desse desafio, né? Eu acredito que esse desafio é claro, né, que ele serve como aprendizado para que a gente consiga evoluir em uma técnica que a gente quer. Mas a gente tem que ter aquela mentalidade no que é certo quando se trata de evolução. Porque não adianta você pensar, pelo menos é a minha filosofia, a forma como eu penso em fazer alguma coisa. Não adianta eu me propor a fazer 400 trabalhos e a caneta, eu quero fazer 300 trabalhos em 150 dias, sendo que eu não vou dar tempo o suficiente para o meu cérebro entender a quantidade de informação do que funcionou e do que não funcionou nos meus trabalhos. Então eu confesso que eu sou um pouco complexo demais, eu sou um pouco detalhista. Então, esse tipo de trabalho eu nem gostaria de ter feito ele meio que puxado a traços muito certinhos, mas ele acaba chegando nesse tipo de detalhe, né, de ficar mais semelhante às referências, não exatamente igual, porque eu não faço questão disso. Mas por quê? Porque eu vou me divertindo tanto no processo, eu vou tentando pegar alguns detalhes ali que eu gosto, outros que eu poderia mudar e variar. E essa vagareza em fazer um trabalho, essa tranquilidade, o fato de você gostar do processo, fazer realmente com prazer ali seu desenho, é o que vai fazer com que essa técnica vá impregnando no seu subconsciente e você comece a repetir isso nos seus próximos desenhos, né? Melhor dizendo. Então a gente tem que ter essa mentalidade de que a evolução ela vem, é gradual, mas a gente tem que estar fazendo algo que a gente tenha consciência para que isso realmente se torne uma evolução. Não ficar fazendo uma determinada quantidade de desenho sem estar pensando se está de fato evoluindo ou não. É claro que a repetição vai fazer com que você melhore, mas será que ela realmente vai ficar impregnada ali no seu subconsciente para que você consiga ficar repetindo bons detalhes e as mesmas coisas nos próximos desenhos? Talvez não. E eu falo isso por experiência própria, porque com Nanquim eu ainda encontro essa dificuldade. Parece que todo desenho eu ando pelo vale da estranheza. De um desenho para o outro eu uso a mesma técnica, porque eu já encontrei ali canetas que eu gosto de ficar mudando e brincando ali com a espessura das canetas, mas eu ainda sinto muita dificuldade em trabalhos com Nanquim. Então, se você for começar um desafio como esse, tenha consciência de que você pode fazer no seu tempo, tá? O que for saudável para o seu psicológico, para que você não fique frustrado com isso, ok?
Falando um pouco sobre a técnica nesse desenho, não é novidade para ninguém, que eu gosto de construir blocos bem grandes para posicionar o meu desenho na folha, e dentro desses blocos maiores eu vou encontrando outros menores e detalhando, esculpindo o meu desenho passo a passo. E eu fui descobrindo, eu fui meio que modelando essa técnica quando eu encontrei a necessidade, assim que eu estava saindo do realismo, de estudar em massa, estudar em maior quantidade. Então eu precisava encontrar uma técnica que não fosse um realismo, mas que eu ainda pudesse aproveitar aqueles materiais que já estavam parados ali para eu não estar aplicando a técnica. Então eu fui experimentando tudo que eu podia nesse processo de aprendizado, que foi bem desgastante no início, com muita repetição, até que eu fosse encontrando pequenos materiais do realismo que servissem para mim dar aquele detalhe bonito, elegante, fluido no meu desenho. E assim eu fui usando qualquer tipo de papel. Eu não usei papéis profissionais, então eu amo trabalhos feitos em folha sulfite, mas eu usei todos os lápis que eu tinha. Mas aqui você pode usar lápis Faber-Castell, Carandástico, o lápis que você tiver em mãos, e o papel também, para você ver que isso não é uma limitação. Depois que eu faço essa construção, eu fui percebendo que para mim, já que eu tinha esse fuminho, eu poderia tentar dar uma suavidade em algumas áreas do meu desenho, como o olho, nariz, a boca, para dar um charme, uma elegância no desenho, sem que precisasse ficar com aquelas extremidades muito suaves como a gente vê em desenhos realistas. Então eu fui meio que por processo ali de repetição, suavizando os meus desenhos, e quando eu percebia que eles estavam suaves demais, eu vinha com a lapiseira e fazia um contorno bem seco, bem duro no desenho, mas com o meu tipo de linha, que é aquela linha mais fluida, que entra meio que no pêndulo e sai da mesma forma, sabe? Que é basicamente a linha que tatuadores fazem no traço, Eu fui colocando isso no meu tipo de desenho. E aí quando eu precisava sombrear regiões maiores dos meus desenhos, dessas bonequinhas que eu fui meio que criando e estudando ali os rostos delas, eu usava pincel com pó de grafite. E que pó de grafite que é esse? Qualquer grafite que você tenha de um lápis quadrado, que já meio que ficou quadrado o lápis, a ponta dele, de tanto que você ficou desenhando, eu pegava uma lixa de unha, lixava esse pó de grafite dentro de um vidro, e eu começava a usar esse pó de grafite com pincéis maiores para sombrear regiões maiores do meu desenho também. Eu percebi que com esses pincéis que eu já tinha do realismo, com as cerdas cortadas pela metade, ele fazia com que esse grafite impregnasse mais, dando um trabalho um pouco mais escuro, uma sombra ainda mais suave, e que ele ao mesmo tempo não fosse um realismo. Então foi isso, através de muita experiência, de muita repetição, eu encontrei um tipo de desenho, de ilustração com grafite que eu fosse fazendo e que fosse deixando assim a minha cara, Algo que era só meu, do jeito que eu fazia, era só eu que estava vendo daquele jeito. E então fui ficando muito feliz em ter encontrado o meu jeito, o meu estilo de fazer as coisas, entendeu? É por isso que você tem que estudar bastante, tem que se forçar a repetir muito, experimentar o máximo de materiais, até que você se sinta confortável com uma técnica que você pode dizer que é sua, que você que lapidou ela, você que foi aprendendo ela sozinho, usando caneta, posca, acrílica, guache, aquarela, enfim. Tem que experimentar todo tipo de material para que você consiga encontrar uma técnica que seja de fato sua. Então, como vocês podem ver, eu vou usando sempre o pincel para algumas regiões que eu quero deixar mais impregnado, mais escurinho, e quando eu percebo que suavizou demais, eu acabo usando a minha lapiseira para deixar aquela linha um pouco mais seca. Então é sempre assim, suaviza com o pincel, suavizou demais, vem de novo com a lapiseira e vai deixando marcado. Pessoal, não esquece, tá? Você pode ver que o vídeo ele tá num formato mais curto, mas isso é bacana porque eu percebo que vocês gostam de vídeos curtos e eu consigo deixar alguns insights rápidos aqui e bem importantes para vocês. O desenho está chegando ao final, mas não tem problema, terão vários outros desenhos feitos nesse mesmo formato, Até porque vão ser um desafio de 100 cabeças nessa técnica. Então não perde os próximos vídeos, tá? É o encontro marcado que a gente tem toda semana, com pelo menos um vídeo desse que eu vou tentar trazer por semana, da gente desenhando junto esse desafio de 100 cabeças, tá? Vão ter vídeos que vão ter mais e outros vídeos que vão ter menos cabeças desenhadas, tá certo? Então, no mais é isso. Obrigado pelos 200 inscritos que o nosso canal chegou. Obrigado por vocês terem me encontrado. Se inscreve,
passe esse vídeo adiante, mostre para um amigo que também desenha e quer melhorar a técnica ou quer descobrir alguns insights importantes para melhorar no desenho. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Se puder, se inscreve, curte, deixa um comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço e falou!